Bom dia. Peço a Deus que conduza este estudo em nome de Jesus. Vou fazer-vos uma pergunta inicial. As obras fazem ou não fazem parte da justificação? Este documento pretende fazer uma distinção entre as obras da lei e as obras da fé, para que possamos compreender se podemos ou não incluir as obras na justificação. No Manual da Escola Sabatina do quarto trimestre, lição 7, de 8 de novembro de 2021, página 55, no quarto parágrafo, lemos: A graça de Deus salva-nos, independentemente das obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E a nossa resposta é a obediência à lei. Ou seja, o autor aqui interpreta a obediência não como meio de salvação, mas como resposta à graça que nos foi dada, certo? Em Romanos 3:27, Paulo distingue duas leis, a lei das obras e a lei da fé. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Paulo não quis dizer que a lei da fé não exige o cumprimento dos mandamentos. Exige, mas não de forma apenas exterior. Porque a lei da fé é uma lei que está no coração. Na prática, a lei é a mesma. A diferença está na forma como a queremos cumprir. Pelas nossas próprias forças e apenas exteriormente, ou pedindo a ajuda a Deus para a cumprir pela fé, e abrange muito mais do que exterior. Em Profetas e Reis, página 289, Paulo diz que quanto à lei, no que dizia respeito aos atos exteriores, ele era irrepreensível, ou seja, cumpria as obras da lei. Mas quando foi discernido o caráter espiritual da lei, quando ele olhou para o espelho sagrado, viu que era um pecador. O que é que ele está aqui a afirmar? Que quem cumpre as obras da lei ainda é um pecador. E que também a única forma de deixar de pecar é cumprir as obras da fé. Como aparentemente a lei das obras e a lei da fé é a mesma, tem como base a obediência aos mandamentos, o que é que muda quando começamos a cumprir as obras da fé ou a lei da fé? O que é que a distingue? Olhem o que mudou em Paulo. O pecado então apareceu em sua verdadeira hediondez e desapareceu o seu amor próprio. Não mais atribuía a si mesmo bondade e mérito. Deixou de pensar em si mesmo além do que convinha e passou a dar toda a glória a Deus. Não mais ambicionava grandeza, parou de desejar vingança e não mais se melindrava diante da desaprovação, da desconsideração ou do desprezo alheio. Não mais buscava aliança, posição ou honra. Não rebaixava os outros para se exaltar. Tornou-se gentil, tolerante, manso e humilde de coração, porque havia aprendido sua lição na escola de Cristo. A conclusão é que Paulo distingue a lei das obras e a lei da fé. Que isso se distingue também na forma como nós a tentamos cumprir, pelas nossas próprias forças ou pela força de Deus, pela fé. E que a forma como a cumprimos se manifesta num comportamento meramente exterior ou numa mudança de caráter espiritual. Vamos salientar estas diferenças.
A lei das obras requer o cumprimento dos mandamentos. Obtém-se pelas nossas próprias forças. Manifesta-se num comportamento meramente exterior. São pecado. São justiça própria. Não são aceitáveis a Deus. A lei da fé, por outro lado, requer o cumprimento dos mandamentos. Obtém-se pelo poder de Deus. Manifesta-se numa mudança de caráter espiritual. São boas obras, são obediência. É a justiça de Deus em nós. É aceitável a Deus. Deus a exige e promete ajuda para a cumprir. Agora, quando Paulo diz que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, ele está a falar dessas obras exteriores que são de nossas próprias forças, não das obras da fé. E o que nós temos feito até agora é excluir da justificação os dois tipos de obras. Pensamos que Paulo está a excluir da justificação tanto a lei das obras como a lei da fé. As obras da lei, de facto, não servem como meios de salvação, mas também não servem como resultados ou resposta à graça. Porque elas são trapos de imundícia, quer estejam no princípio, no meio ou no fim. Porque é que elas agradariam a Deus se fossem um resultado, um fruto, uma resposta? Não seriam um mau resultado? Uma má resposta? Um mau fruto? Será que a salvação que Cristo nos trouxe daria um resultado tão insatisfatório? Quando Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade, se é de sua vontade, não são as nossas obras, mas as de Deus em nós, as obras da fé. E nesse caso, já servem como resposta à graça. E nesse caso, já servem como resposta à graça. Acreditamos mesmo nisso? De que Deus opera em nós o querer e o efetuar? Ou pensamos que Ele nos ajuda apenas a cumprir melhor a lei das obras? A ter uma justiça própria mais aperfeiçoada, para que sirvam para resultados, frutos ou resposta à graça. Se pensamos que essas boas obras que Deus quer de nós e que pedimos a sua ajuda para fazer são apenas as nossas próprias obras mais aperfeiçoadas, é claro que nunca vamos aceitá-las como meios de salvação. E ainda bem. Mas como é que já as podemos aceitar como resultados, ou frutos, ou resposta à graça? Já podem servir como resultados se não forem boas? Não. As nossas boas obras de justiça própria, por melhoradas que possam vir a ser, não servirão nem como meios, nem como resposta à graça, ou frutos, ou resultados. Elas serão sempre iniquidade. Deus não vai melhorar a nossa iniquidade para lhe ser mais aceitável. Ele não veio ao mundo mudar a lei para que as nossas obras deixem de ser consideradas iniquidade. O pecado será sempre pecado. A iniquidade, sempre iniquidade. Temos de deixar de praticar a iniquidade. A lei não quer a minha obediência, como diz A.T. Jones, que é iniquidade. Quer a obediência do próprio Deus. Só essa obediência será perfeita e aceitável. Se a lei não quer a minha obediência como meio de salvação, por que haveria de a querer como resultado, ou fruto, ou resposta à graça? Como Tiago
no capítulo 2, versículo 24, afirma que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé, então compreendemos agora de que obras está ele a falar. Das obras da fé, não das obras da lei ou da justiça própria. Dessa forma, somos justificados pela fé, sem as obras da lei ou da justiça própria, como Paulo fala, mas também somos justificados pelas obras da fé, como Tiago fala. Dessa forma, somos justificados pela fé, sem as obras da lei ou da justiça própria, como Paulo fala, mas também somos justificados pelas obras da fé, como Tiago fala. Então, como resposta à graça, não servem as obras da justiça própria, as obras da lei, mesmo que sejam melhoradas. Mas as obras que servem como resposta à graça, as obras da fé, também servem para sermos justificados por elas, porque é o próprio Deus o autor dessas obras. Ou seja, somos justificados pela fé e somos justificados pelas obras da fé. Porque tanto o perdão como o cumprimento da lei ou a obediência são ambos pela fé. E tanto um como o outro são de inteiro mérito de Cristo. Por isso, as únicas obras que servem como resposta à graça também servem para sermos justificados por elas. Por conseguinte, a justificação inclui graça e lei, fé e obras, perdão e obediência, justiça imputada e justiça comunicada, justificação legal ou forense e santificação, perdão e boas obras pela fé. A justificação contínua exige a obediência contínua. Vai de fé em fé, de glória em glória, num crescimento diário, obedecendo sempre ao que já me foi revelado. Graça do perdão e graça da santificação. Fé no perdão e fé no poder de Deus para mudar o meu caráter, obedecer à sua lei, ser Ele a fazer o que eu já faço bem, ser Ele a dirigir meus talentos e virtudes e corrigir também as omissões. A justificação não é primeiro a justiça imputada e depois a comunicada. Primeiro o perdão e depois a santificação. Ser declarado justo sem o ser e só depois aprender a ser. Deus não me justifica se eu for desobediente. Justificar o que permanece em pecado. A santificação não é pedir a Deus que nos ajude a fazer bem as nossas próprias obras, mas que seja Ele a fazer as suas obras em nós, porque Ele vive em nós. A obediência não é uma mercadoria vinda do céu, do lugar santíssimo, transacionada para obtermos melhores obras da lei, continuando a ser uma ação exterior melhorada, é antes uma transformação do caráter, a morte do eu, que fazia as obras da lei, para que Deus, que vive em mim, faça agora as obras da fé, as suas obras em mim. A santificação não é ser santo apenas no momento do perdão, só porque me foi imputada a justiça divina, mas porque fui transformado num obediente fazedor da lei. A santificação não é eu manter a santidade por ser continuamente perdoado, mas porque Deus me comunica poder para obedecer quando eu reclamo essa promessa.
A justificação não é. Ainda que o perdão esteja disponível para a eventualidade de pecar, deve ser apenas para uma emergência, usado enquanto não aprende a obedecer. Não um meio de salvação egoísta para que quer ser salvo em pecado, continuando a ofender a Deus, tanto pelo abuso da sua graça, como na descrença da sua promessa de que nos dá poder para deixarmos de pecar. A certeza e a experiência da graça não visa menosprezar a gravidade do pecado. Antes, passamos a ver o pecado na sua verdadeira hediondez, para também podermos ver melhor a graça na enorme magnitude da generosidade divina. Dessa forma, a justiça imputada ou o perdão, apenas legal, não deve ser considerado como um meio de salvação. Eu não me enganei naquilo que acabei de dizer? Não. Eu não estou a dizer que a justiça imputada não é meio de salvação. Estou a dizer que apenas a justiça imputada, ou exclusivamente o perdão, ou ainda que a justificação pela fé somente, não deve ser considerado como um meio de salvação. Sozinho, o perdão é tão impotente como apenas as obras. Sozinha, a justificação pela fé é tão ineficaz para operar a salvação como a justificação pelas obras somente. Sozinha, a justificação pela fé é tão ineficaz para operar a salvação como a justificação pelas obras somente. O perdão sem a obediência não é meio de salvação. É abuso da graça de Deus. Que cristão, que religião ou que teologia quer apenas isso? Estaremos nós, como religião, a promover tal abuso? Se nos achamos como que em crianças, precisamos de amadurecer. É errado usarmos esse entendimento da justificação pela fé como meio de salvação, porque seria um abuso da graça de Deus. É mesmo um prejuízo para a fé, para a concepção do caráter de Deus e do relacionamento com Ele. A justificação tem que ter as obras incluídas para eu dizer a Deus: perdoa-me para te obedecer. E não perdoa-me para ser salvo em pecado. Por isso, seria ilegal termos uma justificação apenas por meio do perdão. Então, a justificação apenas pela fé, como nós a entendemos neste momento, que não inclui como meio também as obras, é ilegal em termos judiciais, incapacitando o que o próprio plano da salvação pretende, que é tornar-nos justos. Incapacitando o que o próprio plano da salvação pretende, que é tornar-nos justos. Seria uma afronta à justiça de Deus, tornando proeminente apenas a sua misericórdia e excluindo a sua exigência à observação da lei, no mesmo parâmetro da misericórdia, não incluindo na justificação, é um descaramento teológico, mesmo adiando a obediência para depois da justiça imputada, mesmo colocando a justificação num formato em que aceita a obediência à lei depois do perdão, ou uma santificação após a justiça imputada.
Neste conceito, o perdão é a única forma de sermos justificados, justificando-nos em pecado. E a obediência, ainda que inclua o cumprimento dos mandamentos, vem depois dessa justificação, apenas como resultado, fruto ou resposta à graça, e não está incluída como meio. Precisamos compreender que as obras da lei e as obras da fé são diferentes em qualidade, agente e mérito. Pelo que o entendimento deste ponto, a distinção entre as obras da lei e as obras da fé, se torna chave indispensável para entender e aceitar, sem relutância alguma, as obras no próprio ventre da justificação, no mesmo útero em que está a justiça imputada, ou perdão. Só na junção de ambos pode haver um novo nascimento. Jesus não morreu para ter apenas o direito de nos perdoar. Que cristão consideraria isto salvação? Por outro lado, como pode ser igualmente salvação ser perdoado pelo mérito de Jesus, sem ao mesmo tempo me ser dada a obediência que mantenha esse perdão ativo? O perdão de Deus não é passivo. Ele age no homem, operando para a obediência. A santificação não é manter-nos empanturrados de graça perdoadora, desconsiderando uma graça transformadora que opere em simultâneo com o perdão. A justificação, apenas por meio do perdão, seria uma ilusão doutrinária, um engano denominacional que manteria seus membros tranquilos enquanto permaneceríamos perdidos. Na mesma linha de raciocínio, no manual da Escola Sabatina do 4º trimestre, lição 7, 11 de novembro de 2021, página 58, no penúltimo parágrafo, lemos: as nossas obras, a nossa obediência, mesmo se fossem suficientemente boas, que não são os meios para a nossa salvação. Elas são, em vez disso, o resultado. Então, como já falámos acima, as nossas obras não são suficientemente boas para serem meios, mas são suficientemente boas para serem resultados? São tão trapos de imundície se forem meios como se forem resultados. As nossas boas obras não são apenas insuficientemente boas, mas são também iniquidade. São tão iniquidade como meios, como resultados. Contudo, Deus exige boas obras, exige justiça, exige obediência. Sabiam que a obediência é uma condição para receber a justiça imputada? Como assim? A obediência não é um resultado? Olhem aqui uma citação que põe de pernas para o ar as nossas ideias de justificação pela fé. Sua justiça é imputada apenas ao obediente. Deus exige a obediência antes de sermos justificados pela fé ou de receber o seu perdão. A lei requer a obediência, mas não a nossa. A obediência de Cristo em nós, porque só Cristo em nós pode satisfazer as exigências da lei. Podemos dizer que Cristo em nós não é suficiente? E qual é a única forma de adquirirmos essas obras da fé? Irmos pela fé ao lugar santíssimo
onde Jesus ministra reclamar o poder de Deus para obedecer. Um poder que Ele mesmo nos prometeu. Jesus disse que veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E que Ele mesmo nada podia fazer. Então, as nossas obras também devem ser as de Deus em nós. Devemos fazer as obras de Deus, as obras da fé. E quando as nossas obras forem as de Deus em nós, por Ele habitar em nós por meio do Espírito Santo, essas obras são tão suficientes para serem resultados como para serem meios. E quando as nossas obras forem as de Deus em nós, por Ele habitar em nós por meio do Espírito Santo, essas obras são tão suficientes para serem resultados como para serem meios. Meios de salvação. Sim, justificação pelas obras da fé. E porquê? Porque elas não são nossas. Elas não são nossas nem como resultados, nem como meios. Se não são nossas, por que a resistência em considerá-las como meios? Não era esse exatamente o nosso problema para as aceitar como justificação pelas obras, como fazendo parte da justificação? Era. Assim, podemos finalmente conciliar a justificação pela fé com a justificação pelas obras. Porque já não são as nossas obras, são as de Deus em nós, são as obras da fé. Tiago 2,24 diz que somos justificados pelas obras. E já é tempo de conciliarmos Paulo com Tiago. E nós temos evitado isso o tempo todo. Digam-me, quantos de nós aceitam esta citação de Tiago, que está num livro inspirado da Bíblia, de que somos justificados pelas obras? Paulo, quando dizia que não somos justificados pelas obras, referia-se às nossas obras. Tiago, quando dizia que somos justificados pelas obras, referia-se às obras de Deus em nós, as obras da fé, as que Ele preparou para que andássemos nelas. Irmãos, já não somos mais luteranos nesse entendimento da justificação pela fé. Não podemos continuar a considerar Tiago como palha e fazer de conta que não disse aquilo que ele disse. Não podemos continuar a ter uma justificação de pé coxinho, só com a justiça imputada, só com a graça do perdão e com uma santificação em anexo, cronologicamente posterior. Afinal, a obediência é uma condição para receber a justiça imputada. Jesus é tão responsável pelo perdão como pela minha obediência. Tem tanto mérito pela graça do perdão como pela graça da obediência. Ambas são de graça. Se são de graça, não são minhas. Se são de graça, não são minhas. Mas tornam-se como minhas por causa da minha participação na natureza divina. Tal coisa é uma estratégia divina de salvação que Ele adquiriu com sangue. Participar na sua natureza para obter sua justiça, para que a sua obediência seja debitada como minha e assim possa ser salvo. Então, eu participo na sua natureza para me ser debitado perdão e também a obediência de Cristo. Somos justificados pela fé, sim, mas isso é só metade, porque também somos justificados pelas obras, as obras da fé, as obras que Deus faz em mim, de seu inteiro mérito. As obras que Deus me dá a graça
e poder para as fazer, por causa do que Ele está a fazer agora no lugar santíssimo. Não há mais nenhuma denominação que possa chegar a esta conclusão, porque foi para isto que Deus levantou esta igreja. E nós temos essa dívida para com o resto do mundo. Não temos de permanecer iguais a eles, se nos foi dada mais revelação do que a eles. Antes devemos-lhe a terceira mensagem angélica, que é uma concepção mais amadurecida da justificação pela fé. Irmãos, as nossas obras não são boas, nem para meios, nem para resultados. Mas as de Deus em nós são tão suficientes, quer como condição para receber a justiça imputada, quer como resultado ou fruto ou resposta à graça, quer como meios. E por isso podemos dizer sem relutância que somos justificados pela fé e também somos justificados pelas obras da fé. Ou que a justificação inclui fé e obras. E estou eu a dizer que a nossa igreja nos engana nesse ponto? Sim, não intencionalmente, mas por uma ignorância irresponsável de já várias gerações. A partir do momento em que temos em nossa história uma revelação que discriminamos, não partilhamos, escondemos, menosprezamos e teimamos que foi aceite. Necessitamos, como igreja, de um crescimento arrojado, submisso ao seu espírito e não à mediocridade do orgulho ministerial. Precisamos admitir que erramos em nossa liderança e pedir perdão para que o Espírito regresse, favorecendo-nos como povo, ou seremos surpreendidos com uma escolha tão reduzida e particular como foi entre o povo judeu. Se assim não fizermos, Deus operará de forma tão inesperada que presidentes, representantes, delegados, pastores, teólogos e toda a organização não o reconhecerá. Não esperemos por isso, membros de toda a Igreja, que aqueles que nos foram colocados como dirigentes, pastores e teólogos façam em nosso favor um trabalho que não aceitaram para eles mesmos. Averiguemos a nossa história para não cairmos nos mesmos erros em descredibilizar o Espírito de Deus. Avancemos e oremos pelos que ficam para trás. Esta Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja no mundo que pode compreender de forma integral este mistério. Devemos ao mundo inteiro a revelação da justiça de Cristo e a plena compreensão da justificação pela fé. Mas isso não poderá ser feito se nós mesmos não a compreendermos primeiro. Estudemos, pois, 1888. É nosso dever, um dever urgentíssimo. Até breve.